Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao canal do professor Márcio Caniello, este que vos fala. É um canal dedicado à divulgação científica da antropologia, que é a minha especialidade de trabalho, mas também ao debate de temas de educação, ciência, tecnologia, sociedade, economia, política e conjuntura. Se você ainda não é inscrito, inscrita ou inscrito no nosso canal, peço que o faça. E peço também a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando neste vídeo que deem um like e que possam compartilhar esse nosso conteúdo. E o nosso tema de hoje é a política, com uma análise do desempenho do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais de 2024. Hoje não estamos fazendo uma live, porque essa análise foi feita por mim, enquanto secretário-geral do PT da Paraíba, e pelo companheiro Jackson Macedo, presidente estadual do PT, na reunião da Comissão Executiva Estadual Ampliada, realizada no dia 30 de novembro de 2024. Já agradecendo a todas, todos e todes pela presença no nosso vídeo, vamos a ele. Então, Mascaniello, fica à vontade aí no tempo para a apresentação do balanço das eleições de 2024. Bom dia, companheiras e companheiros, pessoal online aí eu já tinha cumprimentado, o pessoal que está presencial aí. Então, pessoal, eu vou fazer uma análise a partir, claro, né, dos dados do GTE Nacional que consolidaram os números do desempenho do PT nacionalmente. No final, vou fazer uma pequena avaliação aqui do processo eleitoral em Campina Grande. Bom, em primeiro lugar, tem esses dois mapas aí, né, que mostram, né, que houve aí um aumento da presença do PT nos municípios brasileiros. Né? Em 2020, o PT, né, estava presente em 1.584 municípios, com 183 prefeitos, 200 e prefeitas, né, 206 vices e 2.663 vereadores e vereadoras. Agora, nós elegemos 252 prefeitos, 290 vices e 3.129 vereadores, e o PT está presente em 1.742 municípios. Ou seja, né, houve um aumento, né, o desempenho do PT em 2024 foi melhor do que em 2020. Vocês percebem no mapa aqui a importância do Nordeste nesse processo, né, que é né, você olhando aqui o mapa, a densidade de prefeituras do Nordeste né, aumentou bastante. Bom, eu queria chamar a atenção para esse gráfico que mostra o histórico do desenvolvimento do PT em relação às prefeituras, desde a fundação do partido até 2024. Então, a gente vinha num crescendo, né? Vocês estão acompanhando a curva aqui, 1982, duas prefeituras, 85, uma, 88, 38, 92, 54, 1996, 116, 2000, 187, com a eleição do Lula, né? Em 2004, nós fomos para 409, com a reeleição do Lula, nós fomos para 558, com a eleição da companheira Dilma, 635 prefeituras. 2012, o PT estava num processo de expansão notável. O que aconteceu aí nesse período? Começou o processo de cancelamento do PT junto à sociedade brasileira, né, nessa articulação espúria entre setores do judiciário, meios de comunicação e, evidentemente, as forças reacionárias aí, não é, e de extrema direita. A gente não pode deixar de colocar que a Lava Jato começa em 2014, né? Então, o que acontece? De 2012 para 2014, nós saímos de 635 prefeituras para 256, uma queda vertiginosa. Nós que participamos da eleição de 2016, nos lembramos, né, como era difícil,
né, para nós do PT até dialogar com as pessoas, em função, né, desse processo de cancelamento. Em 2020, depois da prisão do companheiro Lula e da derrota, da nossa derrota, né, em 2018, a gente chega a um nível menor do que do ano 2000, 183 prefeituras. Parecia aí que o processo de cancelamento do PT estava concluso, né? Inclusive com a prisão do companheiro Lula, né? Que ocorre em 2018, impeachment em 2016, etc. Mas, né, que eu me lembro muito bem que aquele sujeito chamado Bornhausen tinha falado que ia acabar com a raça do PT, né? E o que é que acontece? Que em 2024 nós retomamos né, nós recuperamos o nível de prefeituras, né, mais, né, um pouquinho menos que nós tínhamos em 2016. Né? Então, eu concordo com a avaliação da direção nacional do PT de que nós tivemos aí um processo de reerguimento do PT. Né? E os números demonstram isso. Né? Bom, aqui, esse relatório é um relatório muito bacana, pessoal, porque tem o desempenho, estado por estado, tá certo? Desde 1982. E a partir dessa planilha aí, tá certo? O que eu identifiquei? Tá certo? Primeira coisa, vocês vão olhar na última coluna aqui, a coluna 2024, está aqui o total 252 prefeituras, não é? Então, nós temos aqui o campeão de prefeituras com o Ceará, 50 prefeituras, e a Bahia, também com 50 prefeituras. Né? Aliás, desculpa, o Piauí, com 50. Desculpa, gente. A Bahia com 50 prefeituras e o Piauí com 50 prefeituras. Depois, o Ceará com 47, Minas Gerais com 35 e o Rio Grande do Sul com 20. Esse, digamos assim, eu, né, chamei de campeões, né, do desempenho majoritário do PT em 2024. E eu queria fazer dois destaques aí. Né? Em Minas, é muito importante, o Estado, dizem, não é, os cientistas políticos, que politicamente, não é, para onde Minas vai, o Brasil vai atrás. Né? Então, é muito importante, né, que em Minas Gerais nós tivemos a nossa maior média histórica, não é, em 2024. E o destaque para Juiz de Fora e Contagem, né, com duas mulheres prefeitas sendo eleitas nessas duas grandes cidades de Minas Gerais, a segunda e a terceira maior cidade de Minas, tá certo? Então, Minas Gerais aí nos dá um alento muito grande. E o Ceará como o maior crescimento. Bom, em termos regionais, pessoal, claro, o Nordeste é o campeão. Nós fizemos aí 170 prefeitos e prefeitas na região Nordeste, o que representa 67% do total de prefeituras conquistadas, tá certo? Bom, o Sudeste vem em segundo lugar, mas, ao contrário do desempenho extraordinário de Minas Gerais, nós temos um desempenho pífio em São Paulo, com apenas 4 prefeituras no estado de São Paulo, 4 prefeituras, e 3 prefeituras no estado do Rio de Janeiro. Muito pouco também. Destaque aqui para o companheiro. Pô, fugiu o nome dele agora lá de Maricá. Me ajuda aí. Quaquá. Hein? Quaquá, Quaquá. companheiro Quaquá, que venceu, nós vencemos mais uma vez em Maricá. Maricá é um exemplo de administração, então é a quinta vez que o PT é prefeito lá, faz a prefeitura lá, e isso é uma vitória também importante. Bom, no Sul, nós, né, tivemos 30 prefeituras, muito em função do desempenho no Rio Grande do Sul, que foram 20 prefeituras no Rio Grande do Sul, 7 em Santa Catarina e 3 no Paraná. O Norte, nós conquistamos 7 prefeituras, mas nenhuma no Acre, nem no Amapá, nem em Rondônia e nem em Roraima, né? Foram 3 em Tocantins, 2 no Amazonas, 2 no Amazonas e 2 no Pará. E, finalmente, o Centro-Oeste,
né, o pior desempenho do PT regionalmente falando, né, que nós tivemos apenas 3 prefeituras lá, as 3 em Goiás. Então, essa é uma leitura. Não analisei as vice-prefeituras, no momento não tem ainda o dado consolidado, então eu fiz essas desagregações aí para ajudar um pouco na reflexão. Bom, em termos de desempenho partidário, o PT ficou em nono lugar, né, aqui, em 2024. O PSD foi o grande vitorioso, PMDB, o MDB em segundo lugar, depois o PP, União Brasil, PL, Republicanos, Ah, sim. etc. Beleza, pessoal? Voltou aí, Marinha? Sim, sim, pode continuar. Então, beleza. Então, bom, claro, nós avaliamos isso na resolução que vocês têm aí, não é? Na proposta de resolução. Evidentemente, né, o Centrão foi o grande vitorioso dessas eleições. Então, aquela leitura, que eu acho que foi do Padilha, não me lembro. Padilha foi um negócio interessante, que foi o seguinte: dentro dessa polarização, né, que nós temos do PT, né, à frente, liderando uma frente progressista, tá certo? E a direita, tá certo? Nessa polarização, o PT, ele diz, não é? Eles não ganharam, a direita não ganhou e nós não perdemos. Eu concordo com essa avaliação, tá certo? Que é uma avaliação, digamos assim, eu acho, objetiva desse processo, que resume muito bem. E o PSDB, né, vem caindo vertiginosamente, né, e eles é que devem desaparecer do mapa aí na próxima eleição. Bom, em relação, né, ao número de prefeituras conquistadas pelo PT, comparando 2020 em azul com 2024 em vermelho, tá certo? Nós tivemos, né, um aumento significativo nas cidades com menos de 20 mil habitantes. O que, para mim, no meu ponto de vista, é um excelente sinal. Eu faço uma crítica ao PT, já fiz isso várias vezes aí, inclusive nas nossas instâncias, não é? Que é essa ideia, é o PT como um partido metropolitano, que foca muito nas metrópoles e esquece, não é, o Brasil mais profundo. E essa eleição mostrou que né, que o melhor desempenho do PT foi exatamente nas cidades com menos de 20 mil pessoas, com 20 mil eleitores. E é evidente, pessoal, que mostra também, por um outro lado, já pensando na questão do PED, né, o enfraquecimento de São Paulo. Isso é uma questão clara. Nós não podemos, mas sob o meu ponto de vista, não é, seguirmos aquele histórico do PT de que a presidência nacional do PT tem que ser decidida por São Paulo. Eu acho que o Nordeste desponta como, não é, a principal força aí nesse momento. Mas, enfim, e nós vemos aqui com as cidades, o que de certa forma comprova essa minha tese não, essa minha hipótese, né, é que nas cidades entre 100 mil e 200 mil eleitores, não é? Quer dizer, o PT aí cai de 9 prefeituras em 2020 para 8 prefeituras aqui em 2024. Bom, esse gráfico aí, né, mostra a votação para prefeito por partido no primeiro turno, tá certo? E nós fizemos aí também uma leitura, tá aí na resolução, né, no título PT as eleições de 2024, não é? Demonstrando, né, que em relação aos votos nominais, que é o que esse gráfico aí representa, tá certo? E aqui a tabela relativa a esse gráfico, tá certo? Então o PT, tá certo? Em termos de votos nominais, evoluiu na majoritária de 6.909.779 sufrágios em 2020 para 8.884.677 em 2024, ou seja, um aumento de 28,5%. Em relação à votação proporcional, saímos de 5.701.138 votos em 2024 para 7.366.428 agora em 2024, que é um aumento de 29%. Que, bom, esses números, né, de certa forma, sustentam a avaliação que nós fazemos aí na resolução. Bom, aqui em relação a candidatos eleitos, tá certo? No segundo turno, bom,
Então, aqui, nesse documento também tem, é bacana isso aí, não é? Onde foi que nós elegemos prefeitos e prefeitas no segundo turno, né? Em 2016 foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 2024, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em 2020 havia sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, né, em média, nós estamos conseguindo retomar também, embora, em primeira vista, pareça que o PT foi o grande derrotado dessa eleição. Isso não é verdade, os números não confirmam essa tese, né? Bom, aí por estado, né, eleição para prefeito por estado, eu já fiz essa leitura para vocês aí, tá certo? Em relação ao porte dos municípios, né, também a gente já fez essa leitura, tá? É legal que ele coloca também uma outra tabela aí, né, uma outra planilha, né, mostrando aí a eleição para prefeito e vereadores por estado, né? Então, se alguém quiser interpretar isso também, os dados estão aí, né? Bom, estão aí, né, os prefeitos que venceram municípios com mais de 100 mil eleitores. Fortaleza é o destaque, né? Então tem a Margarida Salomão lá em Juiz de Fora, a Marília em Contagem, né? O Evandro lá em Fortaleza, Marcelo Oliveira em Mauá, o Marrone lá em Pelotas, o Caetano em Camaçari, vitória importante, Quaquá lá em Maricá e Darlene em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Bom, em relação ao número de vereadores, né, a leitura é um pouco aquela, né, mas a nossa recuperação em relação à proporcional é maior do que em relação à majoritária. Por quê? Nós atingimos um nível aqui de vereadores eleitos aqui maior do que em 2016, ou seja, né, nesse caso aqui a gente tem uma retomada mais significativa, embora, né, ainda seja muito distante dos 5 mil vereadores que nós elegemos em 2012, mas é uma recuperação aí que é importante se notar. Bom, aí nesse caso, a Paraíba, né? A gente já chega aqui, importante, a Paraíba está aqui. Nós elegemos 43 vereadores e vereadoras, saímos de 17 vereadores e vereadoras em 2020 para 43, né? Foi um aumento muito significativo, tá certo? Que a gente vê, né, como positivo, isso aí está na resolução também. Né, em relação à parte do desempenho do PT em relação à proporcional, é semelhante, né? Ficamos aí em nono lugar aí, aliás, em oitavo aqui, né? Passamos o PSDB, né? A gente ainda não passou o PSDB na majoritária, mas nós já, em relação a número de vereadores, por pouco aqui, mas nós passamos, né? Então a gente pode considerar aqui meio que com o PSB aqui, tá? Um empate técnico, digamos assim, tá certo? Mas é importante, né, observar que PT mais PSB, em relação a número de vereadores, a gente chega aí a 6.700, mais ou menos, né? O que é um número significativo. Bom, em relação ao número de vereadores, a gente observa, né, que, em relação ao porte do município, nós aumentamos em todos né, todos os recortes, né, em todos os percentis aí, né, com menos de 20 mil foi, evidentemente, o aumento mais significativo, mas nós também aumentamos em municípios entre 20 e 50 mil eleitores, entre 50 mil e 100 mil, entre 100 mil e 200 mil, e com mais de 200 mil eleitores. Ou seja, nós tivemos um aumento, né, no parlamento, nos parlamentos mirins aí, tá certo? Em todos né, os recortes de eleitorado observados. Bom, tá aí esse gráfico aí comparando, tá certo? A votação por vereadores, né? Esses mapas aí também mostrando a importância do Nordeste nesse desempenho. Aqui, a questão da votação por município, tá certo? E falando aí, né, onde nós tivemos
vice, tá certo? O PT foi vice em 54 prefeituras que serão comandadas pelo MDB, 46 pelo PSD, 25 pelo Progressistas, 21 do União Brasil, apenas 19 do PSB, né? Republicanos 15, PDT 13, PSDB 10, Avante 8, PCdoB 4, Solidariedade 2, Podemos 2, Partido Verde 2 e o PL, até do PL, nós fomos vice aí na eleição, tivemos aí uma chapa vencedora. Bom, pessoal, em relação, não é, a essa leitura nacional e regional aí, e até estadual, é o que nós temos para o momento, e eu gostaria apenas de dialogar com vocês sobre Campina Grande, já que nós participamos ativamente aqui da campanha, nós colocamos a proposta de candidatura própria para o conjunto dos filiados, não é? Mas o presidente municipal, o professor Hermano Nepomuceno, perdeu todos os prazos para a realização do encontro, dos encontros, para o encaminhamento dessa decisão, tá certo? Nós recorremos à executiva estadual, né, que diante, não é, dessa inação do presidente municipal, recomendou a aprovação da candidatura própria junto à direção nacional do PT, mas, mais uma vez, a direção nacional do PT fez ouvidos moucos para Campina Grande, não é? Impondo a nós uma candidatura inviável, totalmente descolada, não é, da cidade do deputado Inácio Falcão, que teve 7% dos votos apenas. 7%. Ele tinha tido 16% em 2020. Pessoas, né, grupos e forças dentro do PT estadual defendiam essa coligação, e o resultado foi que nós perdemos o nosso único vereador em Campina Grande, porque não conseguimos atingir, né, o coeficiente mínimo, o quociente mínimo. Quero lembrar também que assim que a direção nacional do PT decidiu pela candidatura do companheiro do Johnny Bezerra aqui, candidato do PSB, o nosso agrupamento, e eu pessoalmente, imediatamente, não é, aceitei, como sempre aceito, a decisão da direção nacional, e imediatamente o nosso agrupamento, não é, cerrou fileiras junto ao companheiro Johnny aí do PSB, candidato governador João Azevedo em Campina Grande. Mas, né, agindo aí, né, pelos bastidores, o PCdoB botou o pé no bucho, como a gente diz aqui na Paraíba, na federação, né, liderada, presidida pela Luciana, ministra Luciana, que nunca teve Campina Grande como candidatura prioritária, porque a candidatura prioritária era a dela lá em Olinda, e ela resolveu desistir em cima da hora, né? E a partir desse momento, Campina Grande se tornou prioridade para o PCdoB. Né? Sob minha avaliação, acho que a avaliação de todos aí, uma das piores decisões políticas do PT na sua história foi compor essa federação, no sentido de tentar ajudar, tá certo, partidos que não conseguem ter densidade eleitoral, como o PCdoB e o PV, tá certo? E colocamos no nosso tornozelo duas bolas de ferro, uma no pé direito, hoje outra no pé esquerdo. E ficamos, não é, sob a decisão desses partidos em nível nacional, e no caso de Campina Grande foi extremamente lesivo, porque, como eu disse, não é, nós não conseguimos reeleger o nosso vereador. Bom, em relação, agora, de toda sorte, nossa avaliação, a avaliação do nosso agrupamento, é que se o PT de Campina Grande tivesse, desde o início, não é, fechado com
o PSB, talvez nós tivéssemos tido uma melhor sorte aí no segundo turno. Aliás, como nós não lançamos candidatura própria no primeiro turno, o PT ficou mais uma vez, né, como coadjuvante na disputa majoritária em Campina Grande. Ora, por quê? Porque o Inácio sumiu do mapa, tá certo? Que a candidatura dele, nós escrevemos aí um documento sobre isso, publicamos no Diretório Estadual. A candidatura do Inácio Falcão jamais foi uma candidatura para valer. Se vocês vissem como é que foi a campanha em Campina Grande, foi pífia a campanha do Inácio Falcão em Campina Grande, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Inácio Falcão, mais uma vez, utilizando-se de setores do PT, inclusive, para isso, tá certo? Nos alijou do protagonismo em Campina Grande. Tá certo? E o que acontece? Ele sumiu no segundo turno, porque o objetivo dele era ele, porque ele já tem lá o irmão eleito aqui, vereador, tinha, né, que também perdeu, lançou o primo pelo PP, tá certo? Fez campanha pelo primo, não estava nem aí pelos candidatos e candidatas do PT, e aí para onde foi o PT de Campina Grande? Mais uma vez, uma derrota fragorosa. E no segundo turno, não tivemos espaço, evidente, nós, que fomos o primeiro partido a apoiar o candidato do PSB em Campina Grande. É importante que se diga, companheiro Ari, que está aí conosco na presencial, né? O PT foi o primeiro partido a apoiar Johnny Bezerra aqui. Primeiro, tá certo? E acabou que no segundo turno, como nós não disputamos a majoritária, quem teve assento, quem teve presença no segundo turno, fortalecendo seu próprio partido? Nelson Júnior, que teve 1.400 votos no primeiro turno, tá certo? E o André Ribeiro, do PDT, que teve 5.000 votos no primeiro turno. Esses foram protagonistas do segundo turno. E o PT, mais uma vez, ficou a ver navios. Ora, em relação ao segundo turno, né, e conseguimos, né, a proeza de colocar Johnny Bezerra no segundo turno, sob meu ponto de vista, já foi uma vitória, né, dessa frente ampla que se configura aí para 2026 em Campina Grande. Isso foi uma vitória nossa, ao arrepio, né, do presidente do PT de Campina Grande e da articulação que ele fez com o PCdoB. Que até o PV estava conosco aí nessa leitura de que, não tendo candidatura própria do PT, era melhor ter ficado com o Johnny Bezerra desde o início. Bom, seja como for, nós tivemos essa vitória de colocar Johnny no segundo turno, e a nossa avaliação do nosso agrupamento aqui em relação ao segundo turno, né, que Johnny Bezerra teve aí quase 100.000 votos, né, 98.852, foi uma vitória importante dessa frente, mas não do PT. E nós entendemos, nossa avaliação em relação à campanha do Johnny Bezerra, em primeiro lugar, que ele, enquanto candidato, teve um desempenho extraordinário, foi um guerreiro. É bom que se registre. Uma campanha de rua, um cara ativo nas redes sociais, foi muito, muito boa a campanha dele, ele pessoalmente. Agora, nós identificamos falhas na coordenação da campanha que nós, não é, apontamos durante o processo eleitoral, mas também não fomos ouvidos. Né? Primeiro lugar, sob o nosso ponto de vista, uma polarização excessiva com o candidato à direita, aí, o Bruno Cunha Lima, era demais, né? Você entrava até jingle, citando o nome do Bruno, a campanha do Johnny fez, muito ruim, excessiva, chata, começou a encher o saco, tá certo? Sob o nosso ponto de vista, disse isso, mas ninguém me ouviu na campanha. Faltou para Johnny, né, para o candidato PSB, propostas estruturantes para Campina Grande, né? Ficou muito nessa coisa populista aí, né, de saúde, educação, classe, né, que é importante, enfim, mais uma coisa meio populista, né? E faltou propostas estruturantes a médio e longo prazo, por exemplo, em relação à questão climática, né, em relação à emergência climática, né, em relação ao desenvolvimento da cidade, tá certo? Né? Então, isso aí, sob o nosso ponto de vista, né, faltou na campanha do Johnny,
não é? Propostas mais voltadas para a classe média. E nós temos em Campina Grande uma classe média esclarecida, intelectualizada, né? Nós temos um parque universitário em Campina Grande com 30 mil estudantes, né? Três universidades públicas, a estadual, a federal e o IF, né? Várias universidades particulares, né? E esses cidadãos, essa classe média esclarecida de Campina Grande, não viu em Johnny Bezerra nenhum estímulo para votar nele, né? E nós sabemos, tá certo? A ciência política diz que é o seguinte: se ganha uma eleição com o voto do povão, evidentemente, que é o contingente maior, mas não se vence sem a classe média. E foi isso, sob o nosso ponto de vista, que ocorreu em Campina Grande. Tá certo? Bom, para concluir, é importante que se ressalte a vitória da a companheira Jo Oliveira, muito importante a vitória, com 5.178 votos, foi a vereadora mais bem votada, não é? Mas o desempenho, como eu disse, dos nossos candidatos à vereança foi muito ruim. A companheira Nilda, por exemplo, que teve cerca de 800 votos quando estava no nosso agrupamento em 2020, e foi uma surpresa, teve metade dos votos agora, a partir do momento que ela rompeu conosco e quis, né, fazer uma campanha muito personalista sob o nosso ponto de vista. Então, companheiros e companheiras, desculpa aí pelo tempo ocupado de vocês. Essa é a nossa avaliação, a avaliação do coletivo Sem Medo de Ser Feliz em relação às eleições de 2024, desempenho do PT no Brasil, no Nordeste, na Paraíba e em Campina Grande. Quanto a João Pessoa, deixo com os companheiros de João Pessoa fazer a avaliação que eles acharem mais segura e, evidentemente, né, as pessoas que chegaram aí depois fazer sua própria avaliação. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Márcio. Mas tem esse primeiro debate que eu acho que é importante na resolução. E o debate, pessoal, do processo eleitoral que nós vivemos na Paraíba de modo muito especial. Diferente do que muita gente tem dito do ponto de vista interno do PT, o PT saiu maior eleitoralmente do que entrou nas eleições de 2024. Os números são muito claros, Bigode. Em 2020, nós só tivemos 54 mil votos para vereador na Paraíba. E elegemos 17 vereadores. Em 2024, subimos para 74 mil. E elegemos 43 vereadores. Aumentamos também a votação majoritária. Mesmo desconsiderando a votação do candidato de João Pessoa, nós aumentamos a votação majoritária do PT no Estado. E com um dado, Túlio, extremamente importante, veja só essa informação. Nós só disputamos a eleição em aproximadamente 70 cidades com candidato. O PT estava organizado, Túlio, em 160 municípios. Só 70 colocaram candidaturas para disputar. Nós tivemos uma política na executiva estadual de criar comissão provisória, de construir diretórios, comissões provisórias, buscando que esses municípios disputassem a eleição. Nós tivemos mais de 25 municípios que só apoiaram candidaturas a prefeito sem candidato nenhum. Né? Uma política, inclusive, que eu fui contra inicialmente e fui convencido pela executiva estadual a liberar esses municípios a apoiarem seus candidatos sem ter candidato a nada. A vereador, a vice-prefeito e a prefeito, isso foi muito ruim. Mas, mesmo assim, com essa diminuição, nós conseguimos aumentar a votação do PT e o conjunto de eleitos aqui na Paraíba. Mesmo a gente disputando com uma estrutura extremamente forte, duas estruturas, basicamente, que é a força do governo do Estado. Biló, desde a redemocratização, Tião, todo partido que governa o Estado da Paraíba tem a maioria dos prefeitos no Estado. Foi assim na época do MDB, foi assim na época do PSDB de Cássio, foi assim na época do PSB Ricardo João Azevedo. Os prefeitos, quando vão, na sua ampla maioria, o partido que governa o Estado. E, do outro lado, nós tivemos esse ano um fenômeno das emendas parlamentares que sustentaram as candidaturas da maioria desses prefeitos dos municípios. Leia-se com a vinculação dos partidos do Centrão, republicanos, progressistas, União Brasil, MDB. Esses partidos sustentaram essas candidaturas com a força da emenda parlamentar. E isso foi extremamente desigual no debate eleitoral das eleições da Paraíba em 2024.
O índice de reeleição na Paraíba, ou de apoio de candidato apoiado pelo prefeito que não podia ser candidato, passou dos 85%. É o maior índice de reeleição do Brasil, foi na Paraíba. Um exemplo muito concreto, Pilota aqui, o fenômeno da eleição de Jackson Aquino lá em Santa Rita. Um vereador, mas que enfrentou toda uma máquina do Estado numa eleição e, com a ajuda do prefeito que não podia ser candidato e com a força das emendas parlamentares que foram colocadas lá, você consegue eleger o cidadão. Então, assim, o índice de reeleição na Paraíba foi muito alto. E fazer política pela esquerda, Bilu, furando esse sanduíche, essa polarização, governo do Estado e emenda parlamentar, é muito difícil. É muito difícil. Mesmo assim, nós conseguimos ter bons desempenhos e, por exemplo, polarizar a eleição em 3 cidades da Paraíba, que foi Mãe d'Água, Igaraci e em Picuí. Picuí nós conseguimos vencer mais uma vez, que é um projeto que vem dando muito certo naquela cidade, liderado pelo prefeito Olivânia, né? E quase vencemos a eleição em Igaraci e Mãe d'Água. E isso é extremamente importante colocado na nossa avaliação. Para chegar a esse resultado, pessoal, não foi uma coisa que caiu do céu. Eu, particularmente, sou dirigente do PT já há mais de 20 anos e eu nunca vi período de preparação de uma eleição como nós fizemos esse ano, 2023, 2024. Nós percorremos a Paraíba inteira, mais de uma vez, com as caravanas regionais, visitando os municípios, fizemos atividade nas regiões, fizemos mais de 10 etapas de caravana regional, fizemos a maior conferência eleitoral dos tempos que o PT teve aqui na Paraíba, montamos uma estrutura gigantesca de assessoria contábil e jurídica, mesmo não sendo uma responsabilidade do PT estadual. Nós conseguimos, Biló, resolver problemas históricos de diretórios municipais que tinham contas não apresentadas de 10, 15 anos. Ou seja, o PT não existia do ponto de vista contábil e fiscal do município. A gente conseguiu regularizar a situação desse município, preparamos esse município, constituímos essa comissão provisória, regularizamos do ponto de vista fiscal e contábil, e o município, na época da eleição, não disputa a eleição. Não apresenta candidato. Aí é culpa da direção estadual. Aí é culpa do presidente. Aí é culpa da tesoureira. Nós temos todas as condições políticas, fiscais, contábeis e jurídicas para o município disputar a eleição. E mesmo assim, com 160 municípios organizados, disputamos a eleição com candidato em 70. Então, apesar disto, tivemos um bom desempenho. Aumentamos a votação em relação às eleições de 2020. Um outro dado que Márcio Caniero coloca, eu concordo com ele, que, graças a Deus, a informação que se tem, Marco, é que a federação vai acabar, e é bom que ela acabe, realmente, porque, como Márcio Caniero disse, isso foi uma bola de ferro amarrada no nosso tornozelo. Olha só esse dado aqui na Paraíba. Nós tivemos candidato a prefeito na Paraíba em aproximadamente 20 cidades na Paraíba esse ano. Aonde tinha PCdoB organizado e PV, eles fizeram confusão nos municípios. Foi assim em Santa Rita, foi assim em Campina Grande, foi assim em João Pessoa, foi assim em Mamanguape. Vários municípios, a grande maioria dos municípios que o PT disputou a eleição com candidato a prefeito, o PCdoB ou o PV apoiaram outra candidatura. Só não fizeram moída e confusão onde eles não estavam organizados. Mas aonde eles estavam, nós enfrentamos um problema e tivemos que resolver esse problema na federação aqui estadual ou na federação nacional, fazendo intervenção para resolver. Na totalidade dos municípios. Então, assim, essa federação, na minha opinião, que, como o Gleice diz, serviu única e exclusivamente para ajudar os nossos primos, né, que precisavam da nossa ajuda, porque senão eles iam desaparecer com a cláusula de barreira. Eu acho que é importante que realmente se encerre definitivamente agora no ano de 2025 essa federação, que eu acho que vai ser bom para o PT. Por fim, pessoal, e a resolução traz também, é uma avaliação mais política do que foi essa eleição. A própria resolução nacional, da Executiva Nacional, após o resultado, diz que nós precisamos sim avaliar a tática eleitoral que foi equivocada em alguns municípios. E a própria direção nacional entende isso. Nós governamos o país, pessoal. Não podemos entender essa eleição única e exclusivamente como um jogo de tabuleiro de quem ganha mais cidades, quem ganha mais municípios. Nós temos que entender a eleição porque nós governamos o país a partir de um governo de coalizão, com partido da centro, da centro-direita e até da direita democrática. E é esse leque de partidos que vai ajudar a reeleger Lula em 2026. Não adianta nada a Paraíba a gente
conseguindo eleger 300 prefeitos na Paraíba, 5 mil vereadores no Brasil, e Lula perdeu a eleição em 26. Então, nós temos que ter essa compreensão do que está em jogo no debate de 2026. A ampliação do palanque do presidente Lula, e o PT tem que liderar esse processo. O PT não pode restringir o palanque. Por isso que eu sou muito crítico ao ataque eleitoral de João Pessoa. E disse isso publicamente. Porque o ataque eleitoral de João Pessoa, que tinha um resultado previsível, restringiu o palanque de Lula aqui em João Pessoa, em nome de disputas locais, de interesses pessoais e de disputa entre pessoas. Então, isso serve como lição para o PT e serve para a gente avaliar o que é que a gente quer do PT em 2026. Deus queira que nesse processo eleitoral que nós vamos viver em terra de PED, o PT construa uma renovação geral nas suas direções. Na minha opinião, a direção nacional, a atual direção nacional, não correspondeu ao seu papel de ampliação do debate da participação de partidos aliados no conjunto da eleição de 2024. E o resultado poderia ter sido bem melhor, inclusive melhor para o governo. Esse debate tem que ser feito. Então, o PED vem para renovar a direção, mas mais do que nunca, para renovar a política que o PT quer construir para 2026. Nós temos que voltar à política vitoriosa que foi liderada por Zé Disseu em 2002, que elegeu Lula presidente, com Zé Alencar vice. É aquela política ali que tem que voltar para o PT, porque senão nós vamos perder a eleição. Porque tem uma direita mais perigosa do que Bolsonaro que vai se apresentar no processo, que é liderada pelo governador de São Paulo, pelo prefeito de São Paulo, pelo governador de Goiás. É uma direita que governa. É uma direita que sai do sectarismo do bolsonarismo e dialoga com as pessoas e governa. E governos com boa avaliação. Então, é com essas pessoas que nós vamos disputar a eleição. E sozinho a gente não ganha a eleição. Então, assim, o processo de renovação que nós vamos viver no PT é um processo que vai renovar as direções e as pessoas que vão ocupar as direções, mas também tem que renovar a política do PT, preparando o nosso partido para as eleições de 2026.